Em São Marcos, capítulo 11, nós encontramos a ocasião em que Jesus, com fome, aproximou-se de uma figueira para ver se nela encontrava figos. Ele enxergou uma figueira cheia de folhas e se aproximou para ver se nela encontrava figos. Não achando nenhum figo, ele então pronunciou as seguintes palavras contra a figueira. Falou à figueira, diz a Bíblia, que ninguém mais coma fruto de ti. Imediatamente depois que essas palavras foram ditas, a figueira começou a murchar. A figueira começou a secar desde as raízes. Foi então que Pedro chamou a atenção de Jesus ao ver esse grande milagre e disse: Mestre, a figueira que amaldiçoastes secou desde as raízes. Então Jesus começou a ensinar sobre o poder que nós temos em nossas palavras. É sobre isso que nós queremos falar um pouco nesta transmissão. O poder que tem nossas palavras. O poder que acompanha as nossas palavras. Jesus, quando amaldiçoou aquela figueira, falou àquela figueira aquelas palavras, a Bíblia diz: a figueira começou a secar-se desde as raízes. O que podemos concluir desta passagem bíblica tão tremenda, tão profunda e tão poderosa? Podemos concluir que o sobrenatural seguirá nossas palavras. O que aconteceu ali foi um sobrenatural. Jesus amaldiçoou a figueira e a figueira secou. Não há como negar que aconteceu ali algo sobrenatural. Então, aqui está o primeiro ponto. O sobrenatural segue o que falamos. O sobrenatural segue as palavras que são pronunciadas por nossa boca. Talvez você pode pensar que aquilo se referia somente a Jesus. Jesus, um homem tão poderoso, o próprio Messias, o Verbo que se fez carne, aquele sem o qual nada do que foi feito se fez, que somente um homem do calibre de Jesus, um homem como Jesus, poderia falar e milagres como esse poderiam acontecer. Mas o próprio Jesus, quando começou a ensinar sobre essa questão do poder das nossas palavras, ele, dirigindo-se a seus discípulos, disse: e quando vocês disserem. Então nós percebemos que não somente um homem do calibre de Jesus pode fazer milagres e coisas sobrenaturais com palavras. Também os seus discípulos. Ele foi até mesmo além disso e disse: qualquer que disser, qualquer, tendo fé no coração, não duvidando no coração e falando aquilo que crê, ele disse: qualquer. Esse é o poder das nossas palavras. Um milagre aconteceu. Então eu posso concluir o seguinte: há um milagre em minha boca. Há um milagre na sua boca também. E tudo isto traz uma responsabilidade muito grande sobre nós. Aquilo que falamos, aquilo que está saindo da nossa boca. Nós percebemos que, para não deixar dúvidas, para você não pensar que isso somente pode ser feito por um homem do calibre de Jesus, ele foi
em seu ensino, além da questão da figueira. Ele disse: e se vocês falarem a esta montanha, a este monte, planta-te no mar, ergue-te e planta-te no mar, esse monte obedeceria. Se você compara uma figueira com um monte, se você compara uma árvore com um monte, o monte é bem maior. Alguns espiritualizam essa passagem, dizendo que esse monte refere-se a um monte de problemas, de dificuldades, de obstáculos, de desafios na vida. Mas o nosso profeta foi muito claro e disse: Jesus estava se referindo ao monte literal. Esse é o poder das nossas palavras, esse é o poder de um coração que crê. Se houver fé no coração, porque o lugar da fé é no coração, não é na mente, não é no intelecto. O intelecto nunca poderá produzir fé perfeita, mas o coração é o lugar da fé. Paulo disse em Romanos capítulo 10, com o coração se crê. Se houver fé no coração, e Jesus em Marcos 11 disse: e se essa pessoa que falar à montanha não duvidar no coração, aonde? No coração, não no intelecto. Fé intelectual não te levará a lugar nenhum. Fé intelectual é fé morta. Fé intelectual é uma fé infrutífera. Mas, se essa pessoa, qualquer, não duvidar em seu coração, mas crer que será feito aquilo que diz, então, o que será feito? Não é o que pensamos. É claro que nós devemos, e é muito poderoso também, ter uma atitude mental correta. Mas a Bíblia enfatiza o seguinte: será feito aquilo que você diz. Será feito aquilo que você está falando. Aquilo que você está crendo com o coração e falando com a boca. Veja que essas duas coisas aparecem juntas em Romanos capítulo 10. Não basta você ter apenas uma dessas duas coisas. Eu creio, você diz assim, eu creio, não é suficiente, você tem que falar. Você tem que expressar o que você crê, expressar com palavras. Você diz, eu estou confessando, eu estou falando. Também não é suficiente. Se o teu coração não estiver cheio de fé, as tuas palavras serão apenas como uma palha seca, algo vazio e sem nenhum poder. Mas quando você funde essas duas coisas, quando você mistura essas duas coisas, fé e palavras, fé no coração e palavras, então você obtém um poder tão grande que pode literalmente mover árvores e montanhas. Então, preste atenção neste pequeno ensino desta noite. Há um poder muito grande em nossas palavras. Há um sobrenatural que segue aquilo que falamos. E é interessante que, se você quer eliminar coisas pela raiz, você pode fazê-lo com fé no coração e palavras que se expressam partindo de um coração cheio de fé. A figueira secou desde as raízes. Quer acabar com o seu problema financeiro desde as raízes? Você não tem acabado com o seu problema financeiro desde as raízes, por isso, há anos você está lidando com ele, batalhando. Você está enfrentando problema após problema, podando aqui, podando ali, mas você não consegue eliminá-lo desde as raízes. Você sabe que se você atinge a raiz de um problema, se você atinge a raiz de uma árvore, ela morre. Toda a sua sustentação está ali, em suas raízes, é o seu fundamento, é a base da vida, é o que sustenta a árvore. Romanos capítulo 11 diz,
A raiz é o que sustenta a árvore. Às vezes nós lidamos com os problemas podando os ramos. E o que acontece? Daí a pouco tempo, novas folhas, novas flores, mais daquele fruto indesejável aparece. Talvez você tenha lidado com as questões de saúde dessa forma, questões financeiras dessa forma, questões dos relacionamentos, problemas nos relacionamentos dessa forma, mas nunca tem atingido a raiz desses problemas. Por isso eles voltam vez após vez, após vez, após vez, e você já está cansado disso. Isso tem trazido um desgaste muito tremendo, e a impressão que você tem é que isso parece que nunca vai findar. Que tal você praticar isso que estamos ensinando hoje, para atingir a figueira em suas raízes, para atingir seus problemas na raiz, para atingir essa enfermidade, esse mal na raiz e acabar de uma vez por todas com ele? Se você crer no seu coração e a partir de um coração cheio de fé começar a falar, você atingirá a figueira na raiz. Você atingirá os problemas na raiz. Haverá um sobrenatural saindo da sua boca. Jesus disse: tende fé em Deus. Se falares, se disseres, então algo vai acontecer. Eu quero que você entenda isso. As palavras de Jesus foram seguidas por algo. Sempre que você falar, algo vai seguir o que você fala. Fale sobre doenças. O que você acha que vai seguir a essas palavras? Saúde? Libertação? Uma pessoa saudável será o resultado de uma boca que vive falando em dores, doenças e problemas de saúde? Preste atenção. Algo seguiu as palavras de Jesus. As palavras de Jesus foram seguidas por algo. Sempre alguma coisa irá seguir as nossas palavras. Veja como a Bíblia diz: aos que creem, diz a Bíblia, estes sinais o que? Seguirão. Onde houver fé, algo vai seguir. Só que você pode ter uma fé negativa. O medo, por exemplo, é uma fé negativa. Você está crendo que aquela coisa de ruim vai acontecer e acaba acontecendo. Você acreditou. Você acreditou no seu coração que aquilo de ruim iria acontecer e aconteceu. Que você iria adoecer daquela determinada doença e aconteceu. Não somente você creu naquela doença, que aquilo iria te alcançar, mas também você expressou, falou, e você juntou as duas coisas, coração e boca, fé e palavras. O que aconteceu? Você acabou adoecendo exatamente como você falou e exatamente como você creu em seu coração, mas uma fé negativa. Percebe que coisa tremenda estamos meditando? Você pode secar uma doença pelas raízes, crendo no coração com uma fé positiva e falando a palavra de Deus, como por exemplo, pelas pisaduras de Jesus, pelas chagas de Jesus eu fui curado. Ou você pode secar a sua saúde. Sim, secar pelas raízes a sua saúde, crendo em doenças, falando sobre doenças, e ser um crente, apesar de crente, todo adoentado, uma verdadeira farmácia ambulante. Você pode secar desde as raízes os problemas financeiros na sua vida, as suas dívidas. Ou também você pode secar a sua prosperidade desde as raízes, falando sobre crise, falando sobre como as coisas estão difíceis. As coisas estão difíceis porque você acredita em seu coração que são difíceis e vive falando com a sua boca que são difíceis. O problema é que você não se enxerga, você não se ouve. Você até chega a pensar que não é uma pessoa negativa.
Mas se você colocasse um gravadorzinho te acompanhando, e no final do dia você ouvisse o que você fala durante o dia, você iria ficar pasmado de tanta coisa negativa que você fala. E quão emotivo você é, quanta carga emocional você coloca naquelas palavras. Que o Senhor Jesus te ajude a vigiar o que você fala. Que o Senhor Jesus te ajude a ter uma fé positiva e não negativa. Uma fé poderosa e não uma fé de medo. Que Ele te ajude a mudar o coração e mudar o teu vocabulário. Que a graça de Deus te ajude e traga essa mudança na tua vida. Nós queremos te convidar, antes de finalizar essa transmissão, para se inscrever em nosso canal Graça Suprema. Inscreva-se em nosso canal e aperte também o sininho das notificações para que você possa ter acesso aos novos vídeos que todas as semanas são postados ali. Inscreva-se e também compartilhe os nossos vídeos para que outras pessoas também possam se beneficiar com o conteúdo do canal. Todas as quintas-feiras nós temos a nossa transmissão ao vivo. Todas as quintas-feiras pelo canal Graça Suprema a partir das 21 horas. Nós estamos aqui todas as quintas trazendo mensagens de fé, palavras esclarecedoras que têm ajudado o povo de Deus. Que você possa ser um divulgador deste horário e desse dia em especial, para que outras pessoas também possam se beneficiar com o conteúdo destas palestras. Pelo número que aparece na tela, você pode solicitar áudios que serão enviados para você pelo WhatsApp diariamente. Nós temos compartilhado diariamente áudios, pequenos áudios, textos, reflexões, meditações muito maravilhosas que estão ajudando centenas e diria até milhares de pessoas a caminharem um pouco mais perto de Deus. E você também pode fazê-lo. Basta nos deixar o seu nome, se identificar e dizer que deseja receber os nossos áudios e, com todo prazer, nós enviaremos para você. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde, que o Senhor Jesus seja contigo hoje e sempre. Amém. Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver da morte. Graça lhe